a gente está só chegando para mais um encontro com você aí de casa. Como todas as tardes, a gente abre as portas aqui do Falando Nisso e o pessoal de casa pra gente ficar todo mundo juntinho. Com certeza. E olha, gente, cada dia é melhor que o outro. É impressionante. A gente aprende junto, a gente se diverte e também a gente fica aqui esperando a sua ligação, a sua participação pelo Ligue Band 9711-1313 ou então por mensagem de texto do seu celular. Pois é, daqui a pouquinho a gente tem nosso giro de notícias aí pela região. Notícias com segurança 24 horas. Prenderam o povo lá, aqueles caras que colocaram fogo numa base de monitoramento aqui em São José dos Campos, exclusiva as imagens do rapaz. Mas agora tem ele, como sempre, o nosso intrépido Momento Cultural, Pedro Mariano. Sabe que dia é hoje? Não. É o nosso dia. É dia do repórter, parabéns, é verdade. Parabéns, aliás, a todos os colegas de profissão, todos os repórteres. E também é dia de São Daniel. No calendário dos bichos, hoje é dia do tatu. Você já comeu tatu? Eu não. Tadinho. Eu, hein? Pedro Mariano, você já comeu tatu, Pedro Mariano? É, o Pedro pode ser que sim, não, Pedro? E a nosso pensamento, a nossa frase do dia para você refletir, diz o seguinte: ainda bem que sempre existe um outro dia e outros sonhos, e outros risos, e outras coisas, e outras pessoas. Então nunca tenha medo de mudar, de lutar e nunca se desanime. Tudo pode sair como você planejou ou de repente não. Mesmo assim, levante e construa novos sonhos. O autor é desconhecido. Bom, e essa frase tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, você vai saber daqui a pouquinho. Bom, o nosso tema qual é? Qual é? É a traição, gente. Você tá desconfiando? Alguma coisa mudou aí com o seu parceiro, com o maridão, com a esposa? Será que você pode estar sendo traído? E como sair dessa? Como se recuperar depois? O bate-papo de hoje é fantástico, não é, Sol? Pois é, até quando vale a pena perdoar uma traição? A gente vai ver um caso de uma mulher que ela foi traída e, acreditem ou não, quer dizer, cada um com seus problemas, mas acreditem ou não, ela aceitou a amante dentro de casa e trouxe a amante para dentro de casa e passou a dormir junto com o marido também. Meu Deus. Bom, isso a gente vai conhecer daqui a pouquinho, porque toda quarta-feira aqui você aprende a viver bem com a Flora Terra, as boas escolhas que fazem a vida ficar bem melhor. Pois é, a gente está batendo papo já de fora aqui com os nossos entrevistados. Por que as pessoas traem? Será que o homem trai mais que a mulher? Quem que vai contar pra gente? A nossa querida Eliane Del Chiara, que é psicóloga, e o nosso querido Padre Juarez. Que saudade! Vai ser bom hoje, muito bom. Muito bom, Padre. Dois fofos aqui no programa. Ainda, Willy. Saudade, você tá barbudo? Você vai Não deu tempo de fazer. Eu já cumprimentei ela lá fora, por isso não... Sem problema. Tá, de que hora você acordou hoje? Que horas? Eu acordei umas 5h30. Já saiu de São Paulo? 5h30. Não, acordamos então na mesma hora. 5h30. Eu faço programa de manhã na Nativa. 5 para 6. Você tá ficando famoso, outro dia tá mais famoso ainda. Eu tava vendo uma revista, tava lá uma coluna, uma crônica sua sobre saudade. Naquela revista, pode falar? Viva Mais, eu escrevo naquela. Tem uma revista que custa O Padre é multimídia. Ele é ótimo. Muito legal. Bom, o nosso bate-papo de hoje você vai ver, vai ser muito bom. Você pode tirar suas dúvidas e eu começo perguntando para Eliane. Depois eu quero saber a opinião do padre também. Como padre e como homem também, Claro, né? Exatamente. Por que as pessoas traem? Existe aí uma causa para traição, Eliane? Eu acho que uma única causa não, né? Falando de psicologia, a gente tem algumas pessoas com determinadas características de personalidade, os compulsivos, as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, quando estão na fase de mania, ficam mais excitados, né? E os psicopatas que simplesmente não reconhecem a outra pessoa, então passam por cima dos sentimentos de quem quer que seja. Esses são as pessoas que traem com mais facilidade. Mas eu acho que a gente está falando aqui são daquelas pessoas que traem por sofrimento. Sim, né? do amor, do relacionamento. Porque alguma coisa aconteceu, esse casal se distanciou e a comunicação ficou tão atrapalhada que a traição aparece, eu diria que como uma consequência e não uma causa de um problema. Muitas vezes, Padre Juarez, as pessoas dizem assim, é só você casar
que ou a mulher ou o homem botam as garrinhas de fora e as verdadeiras personalidades começam a surgir, e aí que acontece isso que a Eliane acabou de falar. Deixa de se conversar, deixa de se... O casamento realmente pode causar isso? Sabe que, na verdade, essa questão da traição, a gente pressupõe que no relacionamento haja uma fidelidade. Fidelidade que significa um sendo fiel ao outro o tempo todo. Essa fidelidade, ela tem uma raiz, uma raiz religiosa. Tanto é porque as nossas relações, elas têm essa fundamentação religiosa, e é interessante, ela é fundamentada justamente na fidelidade de Deus. Tanto é que o casamento, né, sempre foi visto como uma figura desse relacionamento que Deus tem com a humanidade. Então, aí a gente parte daqui. Deus é fiel ao homem. Ou seja, há um relacionamento de fidelidade. Deus é fiel com a humanidade. Ora, todos os nossos relacionamentos, eles devem ser fiéis também. Porque se Deus cumpre e Deus é fiel, né, eu também devo esperar de mim a fidelidade. E é interessante, tem uma passagem bíblica muito interessante que tem que ilustrar essa nossa... Nosso bate-papo. Essa maneira tão frágil do ser humano é o seguinte: quando Abraão faz uma aliança com Deus, aliança mesmo. E aí essa aliança, Deus fala para ele, vamos fazer uma aliança. E naquele tempo a aliança era selada da seguinte forma: você pegava vários animais, matava os animais, cortava os animais no meio, colocava uma parte de cá, uma parte de cá, uma parte de cá, uma parte de cá. E os dois que fizeram aliança, vamos supor, quando você fazia aliança com alguém, né, geralmente a aliança era celebrada assim: você pegava na mão da pessoa e passava no meio daqueles animais, dizendo o seguinte: se um de nós romper esta aliança, se um de nós formos infiéis, aconteça a esses animais o que aconteça conosco, o que aconteça com esses animais. E diz a Bíblia que Deus faz essa aliança com Abraão, e os dois, Abraão passa. Abraão deveria passar junto com Deus, mas Abraão não passa, só passa Deus. Deus, numa forma de bola de fogo, passa naquilo. Ou seja, por que só Deus passou? Porque o homem não tem condições de assumir uma fidelidade, embora ele busque, mas essa fidelidade permanente. Por isso o homem fraqueja, por isso o homem ele é realmente vulnerável nessa parte. E a doutora psicóloga aqui vai concordar comigo, justamente por causa dessa... O homem nunca... Quando eu falo homem, eu falo mulher, não. Ser humano, né? Ser humano. Porque o homem sendo mais importante. Rapaz. Não, mas brincando. Ele não tem condições quase nem psicológicas, sociológicas de se manter. Por isso é uma luta constante. Agora, puxando por esse lado, homem, macho. Eu sou macho, sai pro roxo, aquela coisa. O homem é mais traidor? Os dados estatísticos ainda dizem que sim, embora o número de traições femininas tenha aumentado. As traições femininas aumentam, as traições masculinas diminuem, mas ainda o homem trai mais. Ainda o homem está na frente. Mas agora, padre, se chega lá para se confessar, seja uma mulher ou um homem, e diz: eu descobri que meu marido, minha esposa, ele está me traindo. O que o padre vai dizer para essa pessoa? A primeira coisa, se está havendo uma traição, de novo aqui, ó, a doutora psicóloga falou, está tendo um problema no relacionamento. É uma crise. Crise. Não é uma crise? É uma crise. Se a traição está acontecendo, o casamento, o relacionamento está passando por uma crise. Então, a primeira coisa que tem que fazer, jogar tudo fora, bacia, criança e água? Não. Recuperar justamente esse relacionamento. Recuperar os dois e buscar a maturidade dos dois. E aí, olha, eu como padre, a primeira coisa que eu faço, primeiro como padre eu vou dizer o seguinte: está arrependido? Então você tem o perdão. Agora busque ajuda técnica, que é com a doutora psicóloga. Porque aí são várias as causas que podem levar a uma traição e vários os sinais. Sabe aquele celular no banheiro, não atende a ligação, daqui a pouco a gente vai saber mais sobre esses indícios. Será que você está sendo isso tem muito indício. Eu vou explicar um... Você tem? Mas vem do padre ou vem do homem? Vem daqui a pouco a gente escuta. Então, daqui a pouco você vai saber essa que o padre vai dizer pra gente também. Mas antes a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação.
tarde, Rafael Lima. Você sempre com a gente, deixando a gente bem informado aqui. Para começar, para não mudar, como é que estão as nossas estradas nesse momento? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Sol. Neste momento, tudo tranquilo pelas rodovias aqui da região do Vale do Paraíba. A Dutra, que é a mais movimentada, liga as principais capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui pela região, tudo tranquilo. Sinal verde para os motoristas. As litorâneas, Tamoios e Oswaldo Cruz também apresentam boas condições para quem quer subir para a Serra da Mantiqueira utilizando a Floriano Rodrigues Pinheiro. Também não vai encontrar problemas até Campos do Jordão. Pelo litoral norte, a Rio Santos também não tem problema. Sinal verde para quem quer transitar entre os municípios, sair de Ubatuba, ir para São Sebastião, não vai encontrar problema nenhum por enquanto. Acidentes mesmos tivemos somente no período da manhã na rodovia Presidente Dutra, um capotamento na altura do quilômetro 154, vítima leve que foi levada inclusive ao pronto-socorro da Vila Industrial, mas segundo as informações que nós apuramos, a pessoa passa bem neste momento, Sol. Muito bem, agora movimentação daqui a pouquinho, e que movimentação, né? O governo está lançando, o governo do estado lança agora a cartilha das cidades subsedes da Copa aí de 2014, né? Vai ser agora às 2 horas, né, Rafa? Daqui a pouquinho no Museu do Futebol lá em São Paulo, uma expectativa muito grande para as cidades da região, porque hoje o governador Geraldo Alckmin, ele lança a cartilha das cidades que vão concorrer às subsedes da Copa do Mundo. São 37 em todo o estado de São Paulo e aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nós temos 4 municípios concorrendo. São eles São José dos Campos, Guaratinguetá, Caraguatatuba e também Campos do Jordão, os possíveis municípios. Lembrando que esta cartilha, ela traz algumas informações importantes para que as seleções elas possam escolher os locais onde elas querem manter como centro de treinamento para a preparação durante a Copa do Mundo de 2014. Ela apresenta também informações técnicas sobre os municípios, apresentando a rede hoteleira, a estrutura de cada cidade, para que ela possa receber as delegações e também a imprensa de todo mundo. De acordo com as regras da FIFA, são as seleções que escolhem os locais do centro de treinamento. Então será muito importante a participação de São José dos Campos, que a gente sabe que tem uma estrutura muito avançada. E só para destacar aqui, só quem coordena o Comitê Paulista para a Copa de 2014 é o ex-prefeito de São José dos Campos e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Emanuel Fernandes. E foi eleito deputado federal com Exatamente. Uma votação expressiva demais. Vamos torcer aí para que as 4 cidades entrem aí como subsedes, afinal de contas, todo o charme da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e, claro, tecnologia e estratégia de São José dos Campos no meio do caminho entre Rio e São Paulo. Vamos Sem torcer. dúvida nenhuma. E as cidades têm potenciais para isso, Opa. sem dúvida. Obrigada, Rafa. A gente volta amanhã com notícias da redação. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouco a gente volta com muito mais bate-papo. E o Padre Juarez diz que tem uma dica, um sinal de que você está sendo traído. Ele que falou. Agora a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente vai agora conferir uma coisa que você não pode esquecer também no final de semana. Dá uma olhada. Atenção para o fim do horário de verão. Termina meia-noite de sábado para domingo e você deve atrasar seu relógio 1 hora.